Meus amigos e minhas amigas, muita paz de Deus no coração de todos. Eu, na verdade, estou gravando esse vídeo aqui porque hoje cedo muitos amigos, pessoas que são queridas, pessoas que eu amo muito, me mandaram logo uma mensagem cedo perguntando se estava tudo bem comigo, se eu estou bem, se está acontecendo alguma coisa. Depois me mandaram algumas postagens de algumas agressividades que estão postando a respeito de mim, de alguma publicação e bom, como eu fico afastado de esgoto, dos esgotos da internet, né? Eu nem tomei conhecimento e nem preciso tomar conhecimento dessas coisas. Eu, na verdade, ignoro, porque são coisas que, para mim, não dizem muito. Mas eu estou aqui para responder aqueles que educadamente, gentilmente, amorosamente fizeram questão de me questionar, de me perguntar, de saber de mim. Eles, na verdade, me perguntaram, até porque já me conhecem bem, mas queriam entender o que tudo isso está acontecendo. Primeira coisa, esse padre que está aqui, que se chama Padre Roger, é o padre da vida. Aquele que defende a vida acima de qualquer coisa. Totalmente, absolutamente contra o aborto, totalmente contra toda e qualquer forma que agrida a vida humana. Você imagina a vida no ventre de uma mãe, é uma coisa totalmente, talvez uma das maiores barbaridades dos nossos tempos. Eu acho até agressividade alguém me perguntar se eu sou contra o aborto. Imagina que quem me conhece sabe o quanto eu trabalho em favor da vida. Óbvio que eu não faço trabalho militante, agressivo, chulo. Óbvio que eu não vou defender a vida agredindo as pessoas. Não é a minha forma de defender a vida, quem me conhece sabe. Só para dizer que tem tantas crianças que estão vivas hoje, porque eu ajudei muitas mães solteiras. Tem mães que queriam abortar, mães que, sabe, passavam por situações difíceis. E eu sei, ela sabe o quanto eu estava lá presente. Eu sei quando eu batizei uma dessas crianças, por exemplo, e a mãe esperou ela crescer porque não podia batizar sem eu estar presente, porque o primeiro pensamento que ela teve foi abortar e eu que fui lá salvar essa vida. Tive irmãs que foram mães solteiras e eu fui o primeiro a defender a vida desses meus sobrinhos e sobrinhas. Então, a pergunta é muito agressiva. Alguém perguntar para mim o que eu penso sobre o aborto. Imagina que alguém de bom senso, imagina eu como padre, imagina eu como cristão, imagina eu como seguidor de Jesus, imagina eu como servo de Deus, não posso me posicionar de uma outra forma e nem, nunca nem pensei em algo que seja diferente a favor disso. O problema aqui a ser retratado é outro. É que esse padre que fala aqui a vocês é um padre que segue os passos de Francisco, do Papa Francisco. E eu não posso negar que nos tempos em que nós vivemos, há um grupo ou grupos radicais dentro da própria igreja que são anti-Francisco, uns declaradamente, outros disfarçadamente e outros de alguma maneira estão sempre se posicionando contra. Esse padre aqui não. Amo demais o Papa Francisco. Concordo 100% com todos os posicionamentos que ele traz para a sabedoria da nossa igreja para os tempos de hoje. E alguns, inclusive, o acusam de comunista, de abortista, de papapá, né? E, geralmente são agressões gratuitas que vêm desses grupos de internet, né? E é o perigo das nossas redes sociais hoje. Eu só quero lembrar que, além de ser jornalista, eu sou pós-graduando em influência digital pela PUC do Rio Grande do Sul. E sei muito bem quais são as artimanhas que se usam quando você quer denegrir a imagem de alguém, assim por diante. Então o Papa Francisco é um dos mártires da internet dos nossos tempos, desses grupos de esgotos da internet, tá? Na qual eu não perco tempo para responder. Eu fico com aquela expressão de Jesus, não atirei pérolas aos porcos, nem coisas boas aos cães. Esses grupos são muito nocivos, perigosos, e você basta ver que eles nunca entraram em minhas redes sociais, quer dizer, não é que eles nunca entraram, eles aparecem de vez em quando nas minhas redes sociais, na rede dos bispos, dos padres, do Vaticano. Geralmente eles aparecem monitorados, geralmente eles aparecem teleguiados, né? Vai lá um e puxa, por exemplo, eu tenho aqui na minha rede social aqui, no meu Instagram, né? Publica aqui
Maravilha, pessoas que me seguem no dia a dia, acompanham os evangelhos que eu proclamo, as mensagens que eu escrevo, muito bem, tá? São essas pessoas que me seguem com muito amor. Aí, de repente, eu não escrevi nada sobre esse assunto, escrevi lá no Twitter uma reflexão que já falou sobre ela. Esse grupo, alguém desse grupo inflamou outros e puxou essa rede, né, puxou essas pessoas, e elas são agressivas, elas vão retweetando, elas vão repassando, elas vão inflamando os ingênuos, os inocentes, os maldosos, e aí não vou classificar ninguém, porque eu realmente não preciso perder tempo com isso. Eu tenho muitas ocupações, né? Graças a Deus, a nossa missão de evangelizar continua. Apenas sei do perigo que são esses grupos, né? E sei de como eles agem, né? Sobretudo para denegrir a imagem do Papa Francisco, usar as artimanhas, os argumentos que eles usam, e são perigosos. Agora, existe muita gente boa, nossa, inclusive, gente da igreja, gente de boa fé, que infelizmente são ingênuas no uso das redes sociais, né? E se deixam levar e influenciar por esses grupos, tá? Então, esses grupos eu não respondo, porque são grupos e pessoas que usam o nome de católicas e assim por diante. Engraçado, porque você falar da vida com agressividade, você falar da vida, defender a vida com palavrões, com termos chulos e assim por diante, né? E então essas pessoas querem prevalecer por isto. Vamos aos fatos. Primeiro deles, toda a questão foi porque eu coloquei lá no Twitter, meu Twitter pessoal, que 20 mil e poucas pessoas seguem, eu escrevo só lá de vez em quando, no dia da posse do presidente Joe Biden nos Estados Unidos. Quero lembrar que eu fui missionário nos Estados Unidos por 4 anos e meio, tá? E eu fui missionário lá quando Joe Biden era vice-presidente do presidente Barack Obama. Então, eu conheço os Estados Unidos, trabalhei nos Estados Unidos, conheço a Conferência Episcopal Norte-Americana. O ex-presidente da Conferência Episcopal Americana era o meu bispo de Atlanta, Dom Hilton Gregory, que atualmente é o arcebispo de Washington, capital, Washington DC. Ele é o arcebispo e foi o último cardeal nomeado pelo Papa Francisco e o primeiro bispo negro dos Estados Unidos. Então ele conhece as posições, o posicionamento, porque foi meu bispo, eu tenho que dizer para ele que foi meu bispo, né? O meu conhecimento sobre a igreja dos Estados Unidos, sobre a situação dos Estados Unidos, não são esses de internet, não são de postagens que uma pessoa tira dali ou daqui, ou coisas direcionadas. Estava lá, eu fiz parte do clero americano, né? Aí alguém vem falar, então, mas estou aqui apenas agora retomando. Não sou advogado de John Biden, não sou defensor, amigo pessoal, não tem nada a ver com isto. Apenas que ele ser católico, e agora que eu sei que vai entrar as discussões, as pessoas assim, falando como é que católico é a favor do aborto e tal, aí eu teria que fazer uma retrospectiva para mostrar para você como é que funciona toda essa questão da engrenagem do aborto, da divisão política nos Estados Unidos entre republicanos e democratas e tudo mais. Posso até fazer isso em outra postagem. Mas só não quero tirar o mérito, tá? Como não posso tirar o mérito de ninguém, de julgar ninguém. O presidente brasileiro, ele se diz que é católico. Eu não posso julgá-lo se ele é, se ele não é, né? Deus o faça, tá? Eu disse que o presidente Joe Biden, ele é católico por conhecimento, ele participa de missa dominical, ele confessa. Aí, como é que eu vou dizer como é que é a confissão dele? As pessoas querem julgar até a confissão dos outros. Ele tem diretor espiritual, ele tem amizade pessoal com bispos, ou seja, é um homem de relações com a igreja e de vivência. Eu acompanhei o debate entre ele e o Donald Trump, e a pergunta sobre o aborto foi feita. Ele disse o que pensa o Partido Democrata e lideranças dela e o que ele de fato pensa. Agora, tem aí os ratos de internet, os que gostam de inflamar essas coisas, que vão defender isso ou aquilo. Não vou entrar, volto a dizer, nesse mérito. Tá? Nem entrei na questão do aborto ou isso, não. As políticas americanas seguem suas linhas próprias, a gente não consegue acompanhar a política do nosso país, quanto mais a dos Estados Unidos da América. Mas eu só posso dizer isto, tá? Com toda consciência do meu coração.
um homem que tem uma vida, que participa da igreja e assim por diante. E os bispos americanos o advertiram sobre essa questão e tudo mais. E ele está totalmente aberto ao diálogo. Quero dizer que nos Estados Unidos, os estados, são 50 estados, eles são independentes, tá? Para questões de leis e assim por diante. Aí você vai dizer, tem políticas abortistas e tudo mais. Eu sou contra todas as políticas abortistas, né? Como o Papa Francisco é, como a igreja é. Apenas dizer que o presidente Joe Biden é algo que a igreja pode dialogar a esse respeito e tantos outros temas na qual eu lembro que a igreja católica foi ignorada, tá? Vale lembrar que que o Papa Francisco não foi ouvido, ele realmente bateu forte contra a construção do muro, ele bateu forte na defesa dos imigrantes, ele bateu forte na defesa da vida, da forma como o Papa Francisco sempre o defende, mas os grupos radicais, extremistas, eles são movidos por sentimentos ideológicos outros, e é óbvio que o Papa Francisco foi ignorado. A respeito do John Biden, vocês não se preocupem, porque ele vai ter um encontro muito recente, não se preocupem, deixa só as coisas acalmarem. Ele já esteve com o Papa como candidato, já conversaram os dois recentemente, tá? E vão ter um encontro, coisa que não foi possível ter anteriormente com outro presidente. Mas independente de qualquer coisa, quero apenas deixar muito claro isso. Não sou advogado do Joe Biden e não sou a favor jamais de nenhuma política abortista e nem toquei nesse assunto. Eu disse lá, quando me perguntaram, eu achei até que era uma menina de boa fé, né? Porque ela foi educada. Mas depois eu vi que ela pegou o que eu escrevi e fez, na verdade, um bardalhaço. Eu deixei ela à misericórdia de Deus. A pergunta que me fizeram, se o maior pecado, se tem pecado maior do que o aborto. Óbvio que o maior pecado condenado por Jesus é a hipocrisia. Por que eu respondi isso? Porque tenho conhecimento de causa. Porque eu vejo pessoas pró-vida, deputados, parlamentares, políticos, eles vão lá para angariar o público, inclusive esse público é religioso, mas eles já fizeram aborto, porque quem quer fazer aborto de forma clandestina o faz, e você sabe como que faz, como que eles usam, tá? Tem coisas que estão de fora do íntimo, o padre não pode expor aqui, mas eu estou apenas dizendo isto. Como outras barbaridades. Então, muitas barbaridades são cometidas na humanidade por essas pessoas agressivas de redes sociais, mas o importante é que nós somos contra o aborto. É essa hipocrisia que eu sou contra, que Jesus é contra, Você nunca viu Jesus condenando uma prostituta ou qualquer outra coisa. Mas o farisaísmo, a hipocrisia religiosa, porque os fariseus eram os mais religiosos da sua época, sim. Então, quando eu digo que o aborto continua sendo aborto, Jesus nunca falou contra o aborto e nem usou das suas pregações para falar do pecado não matar, porque isso é tão óbvio, né? Guardar os mandamentos é uma coisa tão óbvia, tão clara, tão nítida, que eu não imagino que alguém tenha dúvida sobre isto. E esse padre aqui não tem. Né? Toda e qualquer forma de matar uma criança no ventre da sua mãe ou um idoso que quer viver, estão matando nossos idosos, pessoas mais novas estão ignorando por causa dessa pandemia e muitos querem fazer vista grossa e simplesmente querem levantar a bandeira pró-vida, 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 mas é vida para todos, desde o ventre da sua mãe, a vida do idoso, ao respeito das pessoas umas para com as outras, a toda e qualquer forma de agressividade tem que ser banida, não pode ser admitida no meio de nós. Tá bom? Tenho o maior prazer de responder qualquer questão. Tá aqui um padre que não tem problema em responder nada. Para pessoas educadas, bem intencionadas e, sobretudo, que não sejam movidas por interesses outros. Porque quando Jesus foi questionado sempre por fariseus, saduceus, eram grupos mal intencionados que sempre queriam colocar Jesus em dificuldade. Ou dava uma resposta sutil, ou os ignorava. Eu não vou atirar pérolas aos cães, nem coisas boas aos porcos. Tá bom? Se você tiver qualquer coisa para perguntar para o Padre Roger, eu estou aqui para responder.
Muito obrigado, Deus abençoe você e vamos juntos defender a vida das nossas crianças e de todos. Deus abençoe você.